Não, na verdade, eu estava pensando em outra questão que eu queria trazer, assim, que tu mencionou sobre a memória, né? Isso é uma coisa que me preocupa demais, assim, porque além das questões práticas desse governo se instala, né, na Argentina serem insustentáveis, né, ser um governo insustentável, eu estava pensando muito sobre isso, da história da memória, porque acaba entrando um pouco no que eu trabalho, né. E aí pensar na figura da vice-presidente, né, que está se candidatando ali com o Milei. Então, pensamos sobre a memória da ditadura militar, né? Só contextualizando, a Argentina passou por uma ditadura muito, muito, muito violenta e os movimentos sociais, ao longo de muitos anos, conseguiram consolidar uma memória que era baseada na justiça, nos direitos humanos, enfim, a gente sai por aí, a gente vê as madres da Praça de Maio toda quinta-feira ali na praça, a gente vê um monte de museu, enfim, é uma questão muito bem consolidada. E aí começam a perguntar, assim, para o Milei como que ele se posiciona em relação a isso, que é uma questão muito importante para a Argentina, né? E aí ele nunca vai defender publicamente a ditadura militar, porém ele vai começar a contestar um pouco dessa versão oficial da história, né? Que é muito problemático. Então, quando perguntam alguma questão para ele sobre isso, ele nunca vai responder diretamente perguntar. E ele começa em uma ocasião, ele fala assim: eu quero que vocês me mostrem uma lista dos 30 mil desaparecidos. Eu quero que vocês comprovem, nome por nome. Quando ele fala isso, tu tá banalizando toda, toda a violência da ditadura, né? E aí o mais perigoso que eu acho interessante assim trazer é a vice-presidente, né? A vice-presidente dele ali, que é a Victoria Villarruel. Ela é uma advogada, ela é escritora também, e ela é filha e neta de militares, né? O pai dela tinha um cargo importante assim no exército durante a ditadura, e ela há anos ela vem defendendo a valorização assim dos direitos humanos para os militares, né? Porque a narrativa dela é a seguinte: quem se beneficiou da justiça, dessa memória, enfim, foram esses terroristas de esquerda, né? Só que esses terroristas de esquerda, eles estavam cometendo muitos delitos, eles estavam ali indo atrás e assassinando militares que só queriam proteger a Argentina do comunismo, assim. Então ela vai defender, assim, que se pensem e se valorizem direitos humanos para essas pessoas que estão diretamente ligadas, né, ao desaparecimento de 30 mil pessoas. Então, isso é uma coisa que me preocupa muito, óbvio, para além do prático ali, né, do dia a dia. Enfim, o que as meninas estavam falando, eu acho que o argentino, ele tá muito inserido, assim, nesse contexto de protestar, de ir às ruas e de não deixar com que os direitos sejam tirados dele e que, enfim, essa memória continue sendo valorizada, mas ainda assim é uma coisa bem problemática, que me preocupa muito. Então tá, obrigado, Laura. Pode Qual que era a falar. pergunta? Vai lá, vai lá, Qual que vai lá, era a vai lá. pergunta que você tinha feito? Não Eu lembro. fiquei tão Eu assim tinha na falado resposta da do... Laura, bom, assim, não, o que que eu comecei tava a me falando, perguntar? Porque de eu repente tava eu falo, falando mas que eu achava complicado assim a aliança de governo, né, que é a União para a Pátria, né? Chegar como que se apresenta a população ah, depois sim, de abdicar das suas cabeças, ou seja, qual é a mensagem que tu está levando à população de quase que uma admissão de não consegue levar adiante o é, projeto. E como que o ministro da Economia, com uma inflação de 104%, surge como o principal ativo político? é, é, eu vou falar um pouco sobre isso, mas é só uma coisa que a Bárbara lembrou, né, no dia do anúncio do Massa como pré-candidato, né, porque o Grabois tinha aberto mão da lista e se o Grabois fosse, se o Ado fosse o candidato e foi Massa, a Cristina foi assim, tem várias coisas que a gente pode falar da Cristina, mas tem uma coisa nela que eu adoro, que é a passiva-agressividade dela. Então, nesse dia ela estava particularmente passiva-agressiva e pedindo desculpa para o Ado do lado do Massa. Assim, tipo assim, ela olhava para o Ado e falava assim, desculpa, foi mal aí, mas... Né?
Essa questão da memória, né, e da gente já ter falado da capacidade de mobilização da sociedade argentina, inclusive olhando para a Jujuy, porque a Rita Segato tem falado há semanas que é para a gente parar de olhar para Buenos Aires e olhar para a Jujuy, onde inclusive foi criminalizado, né, o direito de manifestação, então, porque eles sabem que a população se manifesta, né? E eu fiquei pensando outro dia eu li uma entrevista ótima do David Harvey, e ele falando que os argentinos são meio os franceses, né? Nessa coisa de manifestação, eles vão para a rua, né? Queimam poucos carros, deveriam queimar mais, como os franceses, mas de qualquer maneira. E o David Harvey vai falar por que os franceses fazem isso? Porque tem uma memória da Comuna de Paris muito grande. E por que os argentinos fazem isso? Porque você tem memória de todos os períodos muito difíceis da história argentina em que eles foram para a rua, né? Então, essa questão da memória é importante. Mas eu lembro que, eu nem lembro o que eu estava fazendo, e eu peguei o celular e vi o Massa. A primeira coisa que eu pensei foi assim, cara, como é que esses caras me colocam o ministro da Economia para ser candidato a presidente com a economia dele? Porque é a primeira pergunta que a gente se faz, óbvio. Claro que tem outras questões, como a Bárbara falou, não é só isso, mas para quem... Gente, a vida é dura do lado de baixo do Equador, assim. É cansativo você não ter dinheiro. É cansativo o dinheiro não alcançar o fim do mês. É duro você não saber se você vai conseguir pagar o aluguel no fim do mês, ou você ser despejado e ter que morar na rua mesmo você tendo. É difícil, é duro isso. Então, para todas as questões, o cara a gente pode dar 1000 explicações para isso, para uma crise que se prolonga desde sempre aqui. Você tem uma hiperinflação crônica, o argentino já acorda fazendo conta de câmbio, de tudo, mas o cara é o representante hoje, atualmente, no atual momento, de tudo isso que está acontecendo. Não adianta dizer que foi o Macri que fez o acordo com o FMI, né? O cara hoje é o símbolo disso tudo que está acontecendo, porque o Alberto nem aparece mais. Quando aparece, parece que ele está drogado, cheio de remédio, enfim. O Alberto não existe. Eu sou vizinha da Cristina e volta e meia tem jornalista aqui na esquina. Ela fala com a passiva agressividade dela, enfim, e tudo, e o Alberto não aparece. Então, a pergunta, uma jornalista perguntou isso para a Cristina, cara, então, assim... Como foi isso, né? Não sei qual. Eu não tenho informações de bastidores de negociação interna deles para saber como que eles chegaram a isso, né? Mas enfim, talvez a Bárbara tenha, porque a Bárbara tem mais contatos do que eu. Não, eu acho que eu venho de um bairro pobre no Rio de Janeiro. Eu venho da Penha. É um lugar onde não tem cinema. É um lugar onde não tem lazer. Eu fui criada por mãe e por avó. E eu não era classe média nem classe média alta, eu era classe baixa. Tenho uma pinta de gringa inegável. Por isso que eu sei que o buraco é muito mais embaixo, porque a convivência da Penha. E me mudei para cá por conta dos meus estudos na Argentina. E é inegável que quando você olha para o Massa e você pensa e você sabe que ele simboliza a catástrofe, porque é uma catástrofe o que está acontecendo aqui, você pensa, pero que carajos? Mas também é sério que é uma novidade o que está acontecendo? A Cristina e o Alberto brigam publicamente há mais de um ano. Publicamente. A Cristina, as pessoas pedem para que ela se tente e tudo mais, e ela já deu os motivos dela, já fez tudo que, enfim. E é óbvio e evidente que está se vivendo uma crise, e aí não tem como a gente entrar no debate. Peronismo, kirchnerismo, mas se a gente puder botar peronismo barra kirchnerismo, e o kirchnerismo que bebe da água do peronismo, vamos botar assim, tá numa crise, mas não é uma crise de ontem. Então, quando a gente se pergunta do Massa, eu lembro de uma professora de música que
uma grande amiga, ela é kirchnerista. E ela completou 60 anos, ela acabou de se aposentar. E eu lembro que ela dizia: cara, merda, tomara que seja massa. Porque diante de tudo que a gente tem, do kirchnerismo, óbvio, tá? Não é falando do Queiroz, não é falando de mais ninguém. Do óbvio, do clássico e do que se tem no poder, eu lembro perfeitamente de uma professora de música de 60 anos, super engajada, sabendo que o buraco é mais baixo, falando: eu acho que vai ter que ser o Massa. E ela falava triste. E por isso que eu acho que, tipo, e aí eu sei, eu entendo, não faz sentido. Como não fez sentido para mim, por exemplo, 2018, você botar o Haddad visitando o Lula na prisão toda semana. E a gente perdeu as eleições. Por isso que é evidente, não, eu ouvi muitas coisas do tipo, não, porque o Milei é pior do que o Bolsonaro, não, porque não sei o quê. As comparações, elas acontecem, mas eu acho que elas agora não é o melhor se fazer, mas às vezes vai acontecer do nada aqui, né? Mas o que eu posso dizer é que sim, ele é o símbolo. Hoje ele é o símbolo da grande catástrofe. O Alberto não é nada. E a Cristina é o que se tem como foi falado, a Patrícia falou, que é a vizinha da Cristina. E a Cristina fala: galera, é isso que eu tenho para dar para vocês, porque eu não vou tentar de novo. É uma crise, porque existiu muito medo, inclusive, da própria Cristina tentar e dividir ainda mais. Bom, eu penso, pela minha perspectiva de conhecimento da Argentina, que apostar no Borat seria o melhor que se poderia fazer. E a pressão interna, eu não posso dar uma resposta de como foi a escolha. Mas eu também posso dizer que havia muita gente falando que se tivesse que escolher sobre os tradicionais, que fosse o Massa. Bárbara, isso não faz sentido. Pois é, o nosso presidente foi o Bolsonaro. Também acho o Massa que tenha sido o Bolsonaro. Fez sentido tremendo. Mas, e é muito difícil, e para fechar, dificulta ainda mais, porque unir o peronismo e unir o kirchnerismo torna ainda mais difícil que isso se mantenha de alguma maneira unificado, porque já vinha quebrado faz tempo, e com uma desesperança muito forte. Então, sim, a gente está entre o Milei, que quer vender órgãos, a Burit, que ama o militarismo, e o Massa, que é ministro da Economia. Com a inflação de 100%. É isso que a gente tem, galera. É isso que a gente tem para hoje. E é com isso que a gente vai ter que jogar. Porque eu acho que ir para além agora é pensar como vai se movimentar. Como a Patrícia disse também, tudo ou nada, e o nada vai ser o Milei ganhando. Então, o que a gente tem hoje para proporcionar, porque o Massa não tem nada para proporcionar. O que tem Massa? O que tem a ser proporcionado é o povo argentino. É pensar se vai ser suficiente, se vai dar liga o suficiente, se vai ser comoção o suficiente. Você passar por cima do que o Milei fez de uma maneira muito inteligente, como você também me falou, Alexandre, que é falando: ministro da Igualdade vai embora, aborto vai embora, todo mundo vai embora, e vai ter dólar para todo mundo. Mas o que se tem na mesa são esses 3 nomes, e a gente vai ter que lidar com isso. Então, tá. Obrigado, Bárbara. Eu pedi para a Patrícia chamar a Cristina aí, já que tua vizinha, participar da live. Depois a gente pode perguntar para ela. Esses dias tem mais segurança do que o normal, porque tem muita gente na porta da casa dela. Na verdade, depois do atentado, ela se mudou, onde a filha dela mora, né? Então, ela mora praticamente com a filha dela o tempo inteiro aqui. Chamou a filha dela para o risco também? Não, tem dia que eu falo assim, pô, é super seguro morar aqui, mas também é super perigoso, né? Então eu fico sempre nessa dúvida, assim. Tô ouvindo a Bárbara falar, né? E eu falo assim, cara, que tristeza. De novo, recorro ao tempo mítico, né? A gente está sempre
tendo que lidar e aceitar o menos pior. Só uma observação. Perdão, Patrícia. O lidar não é lidar pacífico. Lidar é brigar até o último segundo. Não, eu Só... não estou questionando o que você... Sim. Eu só estou falando da tristeza que é a gente sempre... Enfim, né? E tem que manter todas as alianças possíveis e ceder à chantagem e sempre virando um pouco à direita, mas nem tanto à direita, porque para a esquerda não dá, não vão deixar, né? No nosso caso, enfim, são as Forças Armadas que ajudam a dar suporte para o capital, e aqui a gente cede a chantagem de FMI, cede a chantagem e vamos em frente, porque é o menos pior, é o que temos para hoje. E a gente está há quantos séculos no é o que temos para hoje, né? Essa é a questão. É triste, porém, é o que temos para hoje. E, bom, com relação assim, à continuidade do processo, né? Não sei o que vocês acham em relação a... esse processo da Argentina realmente complicado, né? Está muito aberto, na verdade, né? Pode acontecer qualquer coisa, ou nada, como vocês falaram, né? Mas, assim, num futuro possível governo, né, do Javier, não vou repetir sobre o nome dele, mas me chama a atenção que ele já está, acho que até vocês falaram uma coisa que eu concordo, né, que ele, na verdade, ele já está preparando até os possíveis insucessos dele, né, e que é o que também... Porque, então, a extrema-direita ela tem chegado ao poder com uma... Não fazer facilidade, mas tem chegado mais do que a gente imaginava, mas também não para governar é mais complicado, né? O Bukele conseguiu lá no El Salvador porque fechou o regime. Aí fechou o regime. Agora, se não, é mais difícil, né? Ou agora a Guatemala está votando, hoje a eleição da Guatemala. Então, quer dizer, mas assim, né? Ele já tá propondo coisas que são possíveis de ser feitas, né? E aí, claro... os poderosos não deixaram fazer, né? Esse regime apodrecido não deixou eu fazer, né? Pô, não deixaram eu, sei lá, eu acabar com o Banco Central, né? Bom, eu até não sei até que... Essa daí é dura, né? É duro, né? Mas E não sei se vocês viram, mas ele já tá também dizendo que já tá alegando que vai se perder, teve fraude, né? Também ele tá repetindo claro, o Bolsonaro. É clássico, E assim, uma coisa que eu queria perguntar pra vocês que estão aí, vocês três estão aí. Primeiro eu queria saber assim, como é que vocês estão vendo, como é que vocês estão enxergando no momento, assim, o clima político mesmo, assim, principalmente depois dessa reverberação, né? Porque também, assim, né, outra coisa que chama atenção pra mim é como todos os candidatos de extrema-direita fazem uma votação muito maior do que as pesquisas prevêem. Isso acontece em todos os países, né? E aconteceu com o Milei de novo, né? Ele fez quase 10 pontos a mais do que previsto, parece, né? E mesmo alguns que não ganham, mas chegam mais, tipo o Crivella no Rio, cariocas dele, tipo, que ele não ganhou, mas ele fez uma votação muito maior do que se esperava também, né? Então, parece que tem muita essa coisa do voto, entre aspas, constrangido. Eu não gosto muito dessa expressão, mas eu não sei se é isso que explica também, né? Mas como é que vocês estão vendo assim, o clima político, tá? Depois desse tsunami que veio aí, né? Eu vi que tá rolando até negócio de pichação em coisas né, de lugares de memória. Mas né, isso já vem de um tempo, não é só não foi depois das PASSO, não. Como é que vocês estão vendo esse clima político no momento, assim, depois que aconteceu? Começar pela Laura aí, que as meninas falaram agora, então, Laura. Não, então, eu tava pensando, por sorte, talvez, eu vejo que esses eleitores do Milei, especificamente, eles são bem mais comedidos que os eleitores do Bolsonaro, sabe? Então, óbvio, esses jovens que estão indo votar nele, são super apaixonados, eles vão defender, assim, publicamente e tudo mais. Mas é isso, assim, o eleitor médio, como eu falei no início, que tá cansado, que não consegue mais planejar a sua vida, ele, enfim, se colocou aí. E o que eu vejo que eu acho bem problemático é que as pessoas não estão debatendo sobre isso. Pelo menos na minha bolha, assim, os meus sogros, por exemplo, os dois votaram no Milei. E eles conversaram com algumas pessoas, assim, e as pessoas começaram a xingar muito eles. Por que vocês votaram no Milei? Só que não teve um debate, de fato, para falar o porquê que é problemático.
Então, é isso. Eu vejo que os eleitores dele é uma esperança, assim, mas não vão falar publicamente o porquê que estão votando nele e porquê que ele é representativo para eles. E para as outras pessoas, né, que não estão votando nele, estão completamente apavoradas. Completamente apavoradas. Então, é isso. Mas, por sorte, eu vejo que os eleitores dessa figura não são tão apaixonados, assim. Não, eu não sei se de alguma maneira eu tô sendo ingênua, assim, mas vejo que esses eleitores não representam um perigo, assim, sabe? Como eu via com os eleitores do Bolsonaro, por exemplo. Sim. Deixa eu aproveitar só o gancho, assim, ó, já que tu falou dessa questão assim, dos eleitores especificamente dele, tá? Assim, pergunto pra ti, Laura, mas depois os meninos podem falar também. O que tu identifica, assim, ó, assim, alguns grupos que daria para identificar bem como eleitores dele? Como aqui no Brasil, por exemplo, militares, neopentecostais, que votam muito... Eu também acho que isso não explica muita coisa, mas assim, alguns grupos que publicamente são grupos de sustentação, assim, teria como fazer assim, algum tipo sabe, entre aspas, mapeamento, né? Mas enfim, assim, alguns grupos que tu vê como identificados. Tu falou desses jovens do TikTok, eu já vi algumas coisas assim. Inclusive, os primeiros vídeos que eu vi dele foram lá, realmente é muito forte nessa rede em específico. Deixa eu só falar oi aqui com o Gabriel. Oi, Gabriel. Viva! Viva! Vai lá, Laura. Então, eu não consigo identificar propriamente um grupo, assim, como a gente identificaria no Brasil, assim, né? Porque, de alguma maneira, o Milei, ele não tem influências, assim, tão fortes, religiosas e militares, como o Bolsonaro. E enfim, os eleitores do Bolsonaro se identificavam muito com essas questões, né? Mas o que eu vejo, assim, na minha realidade, de fato, são pessoas trabalhadores, assim, comuns, que não necessariamente estão ligados a nenhum partido, a nenhum movimento social, e que, de alguma maneira, não possuem, assim, uma consciência histórica, política e social tão profunda para conseguir problematizar isso, assim. Mas grupos específicos eu não consigo identificar. Beleza. Vou perguntar então pra Patrícia ou a Bárbara, que pediu a palavra primeiro. Como é que vocês estão vendo o clima aí, né? E como é que vocês estão vendo essa questão do eleitorado, propriamente dito, assim? Gente, o Gabriel é adolescente, só para Não, você. O eu Gabriel tá imaginei. no ensino médio, está estudando Karl Marx na aula de sociologia, e ele está todo empolgado. Bom, quer falar, Bárbara? Tá, não, entrou aqui o Edu Manda um Baroc. abraço, um abraço pro Não, Gabriel aí, sobrinho da Patrícia aí, pô. Não, tá, então agora eu mando um abraço aí. Obrigado pela presença, Gabriel. Os jovens são muito bem-vindos aqui no nosso live. São, ainda mais jovens comunistas. O Edu Baroc entrou aqui agora, que é um grande amigo meu e uma das pessoas fundamentais e que mais me cuidaram nesse período aqui que eu passei. E também é uma pessoa com a qual eu converso muito sobre política, de formação comunista, preso político, enfim, uma grande pessoa. Todo mundo devia ser amigo do Eduardo. O Edu, ele foi fiscal na Espaço, lá em Palermo, né? E aí depois a gente ficou conversando e ele disse que foi muito cordial a eleição. Então é isso que a Laura está falando, não tem um nível de violência e animosidade, entendeu? As pessoas vão votar, cada um... A coisa violenta que de fato eu tenho notado, mas é desde que eu cheguei aqui, são as pichações. Então, nos últimos dias no metrô, eu vi muita pichação, essa coisa de igualar o nazismo com o comunismo. Então, tinha muita pichação nos candidatos da frente de esquerda, como se eles fossem o Hitler, assim, e sabe? Então, tinha muita coisa nesse sentido. E uma coisa que eu nunca pensei... Quando tu fala da frente de esquerda, tu tá falando da frente da esquerda e dos trabalhadores. Frente da esquerda de esquerda. Da Miriam Bergman, que fez 2% dos votos. Tá? Exato, Então, só pra... que tá na lista, né? Que tá na lista, exato. E uma coisa que eu achei que era sagrado, que eu nunca ia ver na minha existência, que é a vandalização
ação, né, de questões das mães, às vezes carimbo, dos pañuelos e aqui nas ciências sociais, que eu moro do lado das ciências sociais e do lado não, moro atrás, né? E tem pichação e questionando, não foram 30 mil, enfim, então isso que a Laura falou também. Nesse sentido, sim, tem uma vandalização, mas eu não vejo, pelo menos em Buenos Aires, né? A gente não, eu fui a Córdoba já tem um tempo e não vi assim esse nível de animosidade, de violência que a gente teve no Brasil. Então, aqui o processo, apesar de doloroso, preocupante, etc., tem um nível de tranquilidade nas ruas, assim, sabe? Não tem um embate como teve no Brasil. Bárbara, quiser comentar essa questão também? Concordo, porque no Brasil era algo tipo, você andava com um sticker e depende da área. Porque, como eu comentei para falar sobre a conscientização da ideia do material e da urgência, se você vê o massa e pensar, caralho, eu não tenho dinheiro e esse cara vai ser o presidente ou quer ser o presidente, para ilustrar a minha consciência de classe, de onde eu venho, eu não podia andar com o adesivo do Lula na Penha, mas eu podia andar com o adesivo do Lula em Ipanema. Às vezes não, mas em grupo com certeza. Na Penha, imagino. Eu tenho um amigo que, quando viu o meu broche da Cristina, no final do ano passado, que era a Cristina 2023, tinha uma foto dela, ele falou assim, tu quer ser morta, garota? Tira esse broche aí da mochila, tu vai encontrar um maluco, não sei o quê. Eu andava tranquilo, nunca me aconteceu nada. Inclusive também eu saliento a questão dos lenços, eu recuo um pouco no tempo, que são os panuelos sobre o aborto, pró e contra. Que isso também gerou, isso sim gerava, eu andava muito tranquila, sigo andando hoje em dia, também sigo com panuelo verde, mas eu lembro das meninas argentinas e brasileiras também que que viviam aqui na época falarem que eram xingadas e também perseguidas na rua. Que isso sim foi um nível de violência bem pesado. Então aqui eu não sinto isso, não sinto que você pode andar com um broche. Eu sinto mais complicação realmente por conta dessa questão da Cristina, mas ao mesmo tempo, mesmo com o meu broche imenso, nunca me aconteceu nada. E sim, as pichações elas aconteceram já antes da passo, ela vem acontecendo numa crescente, por isso já é um sintoma, não é uma surpresa, eu acho, desse resultado da passo. E é uma lástima, é uma droga que a gente tem que ficar olhando os trens e tentar traçar as estruturas. Acho que o Mirei está muito claro de onde vem, a Burit também, de família, inclusive. Agora, o Massa é a gota que faltava para entender a crise e o quão quebrado está a esquerda na Argentina, infelizmente. É a gota que faltava. Eu tava, ano passado, eu tive na Argentina, né, mas eu não tive em Buenos Aires. Existia Argentina ali de Buenos Aires. Não. Brincadeira essa parte. Não, eu tive assim, perto aqui do Rio Grande do Sul, Corrientes e... Dado que tem um ditado popular na Argentina. Deus atende em Buenos Aires. Deus atende em Buenos Aires. Se você quer com alguma coisa, só Buenos Aires. Porque é o umbigo, né? Eles têm um pouco, então... Não, mas eu tive ali de Corrientes subindo até Salta, lá, né, até o norte. Né? E não me chamou muita atenção assim que, primeiro, assim, bom, cara, eu não encontrei um clima político hostil, assim, até porque é muito longe da eleição ainda, né? Então, ano passado, imagina, já se imaginava, inclusive, que o Fernandes ia concorrer ainda. Mas eu vi realmente muitas pichações assim em apoio à Cristina, pra ser bem sincero, assim, vi muita coisa. Cristina somos todos. Eu vi em vários lugares, de várias cidades diferentes, estados diferentes. E no Chaco ali, eu não sei se ali é uma região forte, mas eu vi bastante coisa da frente de esquerda. Da frente de esquerda dos trabalhadores. Na região do Chaco, eu percebi que eles têm uma militância forte ali, tudo. Até várias, como é que fala aqueles...
stencil, assim, com a cara do Che Guevara, assim, em cima, frente de esquerda do trabalhador. Isso eu vi em vários lugares, no Thiago, assim. E, bom, enfim, né, e como o jogo muda de um ano para o outro, assim, né. E, assim, eu não sei, o que vocês puderem falar, se alguma de vocês puder falar alguma coisa sobre, assim, bom, claro que as demais candidaturas agora estão, a gente não sabe para onde vai, né, mas tanto o Juan Schiaretti, né, que é um ex-peronista de direita, e a frente de esquerda, né, com a Miriam Bergman, assim, o que vocês têm observado aí, se alguém quiser falar sobre isso. A frente de esquerda tinha feito uma votação interessante na eleição passada, né, agora parece que não vai repetir, né, assim, né, não quero secar nos camaradas, companheiros aí, mas assim, tô falando pela prévia, eu sei que a prévia não decide, né, mas eu vi até um comentarista político hoje falando, que é cientista política, né, comentarista político hoje é qualquer pessoa, né, falando que na Argentina tem 3 turnos, basicamente, né, é interessante essa visão, né? Tem 3 turnos, assim, então o primeiro turno vai dando um pouco o tom do segundo, e o segundo vai, né, e o segundo dá o tom do terceiro, digamos assim, né, e que a eleitoral também é diferente aí, né, 45% que é dar o primeiro turno, é isso, né? 45% elege no primeiro turno, ou 40% com uma distância de 10 pontos do segundo, né? Até se fosse repetir o resultado, seria sempre o primeiro turno das duas candidaturas de direita, não é? Se fosse repetir o turno das prévias, né? É isso, né? Deixa eu ver de notado aqui. Mas é isso, né? A candidata do Macri ficou na frente do Massa, né? Ficou. Como é que você... tem comentários aqui. O sobrinho do Patrícia, ele é bem engaixado aqui. É jovens, né? A gente precisa desses jovens do nosso lado aí. Pô, tá faltando no nosso lado, viu? Sabe? Não, o plano do povo argentino está com o mesmo pensamento que os brasileiros estavam em 2018. E os mesmos pensamentos que os europeus estavam no fim da Primeira Guerra Mundial. Bah, olha. Se puxou, hein, Gabriel? Se puxou, rapaz. Porra. Eu falei palavrão também. Eu tô contaminado pelos cariocas da live. Vocês são muito desbocados. Eu e a Lara estamos comportados aqui. Vocês tocando terror ali, só palavrão. Mas, mas é interessante mesmo esse comentário do Gabriel aí, né? Algo que a gente não comentou, e é muito rápido, foi o silêncio. Porque demorou muito. Eu lembro de que cada mês que passava, tipo, eu falava, gente tá em março, a gente tá em abril, a gente tá em maio, a gente tá em junho. E as passam tipo agosto. E não falavam, e não falavam, e não falavam. Então isso incomodou muito, não só de modo pessoal, sim coletivo, porque foi o silêncio. Os meses passavam, a gente ficava cada vez mais perto de agosto. E não tinha um pronunciamento oficial. E, sobretudo, como a gente está debatendo, tensionando massa e tudo mais, sobretudo em relação à frente peronista, como demorou a se pronunciar e como o pronunciamento foi uma grande merda. Vai, não vai, 24 horas um, 24 horas outro, vem o massa. Então, demorou também acontecer o pronunciamento oficial. Eu acho que isso é algo que é válido, eu acho que é um sintoma, a gente não tem como entender até que ponto isso foi com os acordos internos, mas foi muito sintomático, que foi basicamente nos 45 do segundo tempo, que o candidato oficializado da Frente Peronista, por assim dizer, foi oficializado. A gente não tinha comentado sobre isso também. E o Milei já estava estabelecido há tempos. A Buric também, enfim. E o Lareta, que estava competindo para ver se Lareta e a Buric já estavam. Os nomes já estavam nas mesas. Mas, juntos, sempre a União por la Pátria, que vinha pela Frente Peronista, não. E isso incomodou muito. Isso gerou um incômodo porque todo mundo já estava falando, não, vai ser esse, não, vai ser esse aqui. Ele já estava distribuindo tarefas e a Frente Peronista não. Ou kirchnerista, como vocês quiserem falar. Acho que tão triste quanto isso, Bárbara, eu não lembro quando foi, até pode me ajudar, mas quando teve aquele pronunciamento do Alberto, quando ele disse que não ia correr, que foi um discurso uns 10 minutos, assim,
abatido, assim. Olha, aquilo ali pra mim foi o início da derrota já, assim, não sei. Não, que não aconteceu ainda, mas eu tô dizendo assim, como eu vi naquele momento aquilo, não sei o que tu acha. Sim, teve um. Ele participou de um podcast, é isso. Tem um podcast aqui que é. Eu não lembro o nome, mas é muito popular, sobretudo entre os jovens. E aí ele foi nesse podcast ahn, foi abril que ele foi. E aí existiu uma expectativa muito grande que ele pudesse falar sobre a sua não tentativa de reeleição nesse podcast, porque é o tipo de... Como mobiliza muito, teria muitos ouvintes, e para além dos ouvintes tradicionais, teve os que queriam, porque queriam saber o que ia acontecer. Ele falou de tudo. Tudo que você pode imaginar. Menos sobre o contexto atual político argentino. E outra coisa também, eu vou recuar um pouquinho no tempo. Não tanto, quando a Argentina venceu a Copa do Mundo, gente, é a Argentina. Quando a gente fala do Brasil e da Argentina, a gente dá as mãos, né? É a Argentina. O que eu vou falar pode parecer tosco, pode parecer pequeno para muita gente. Mas quando a Argentina vence a Copa do Mundo, depois de mais de 30 anos, quase 40 anos, e você tem mais de 7 milhões de pessoas na rua, e você não decreta nada sobre isso, você não faz nada sobre isso, você não usa isso a seu favor, porque você está governando o país nesse momento, e digo não só sobre uma pessoa, Alberto, mas um plano de governo que olhe e tente manejar isso, e se preocupe, e coloque a preocupação, e coloque a questão da direita. Não, porque a direita vai usar que a gente usou um feriado. Gente, a Argentina venceu a Copa do Mundo. Eu estou falando da Argentina, não estou falando de país aleatório que futebol é whatever, entendeu? Estou falando de Argentina. Demorou quase que 24 horas para o Alberto Fernandes falar assim, é feriado, galera, porque a gente venceu. Isso também contou. Eu só estou usando algo que isso não é detalhe. Isso fez com que o argentino olhasse e pensasse assim, que energia boa. A gente passa 40 anos sem ganhar o esporte mais importante, uma das coisas que mais nos dá orgulho, e não acontece nada. Eu só estou aqui recolhendo situações que aconteceram nessa linha do tempo pré-passo, que quando a gente vai ligando os pontos, a gente vai vendo pontos negativos para frente peronista, cristianista. E indo até um pouco contra a própria tradição peronista, vamos dizer assim, de discurso soberanista, nacionalista, assim, mesmo que de uma perspectiva... Enfim, mas é curioso isso mesmo, né? E é interessante, porque eu estava falando, Bárbara, eu estava pensando, né, que o Milei, ele basicamente defende a abdicação de soberania, né? Aquela coisa de vamos dolarizar, vamos fazer com que a nossa economia funcione. Essa coisa que vocês falaram, né, do não comercializando com a China, convenhamos, né? Ele não tem nem essa escolha, isso nem passa por eles comercializar com a China ou não, né? Mas ele faz aquele discurso, né? Ele falou que também não teria boas relações com o Brasil, com o Chile, com países que são socialistas no discurso dele, né? O Chile, né? Ele falou. É que ele pegou assim, qualquer presidente que seja assim, de esquerda ou centro-esquerda e diz que são... Mas é que tá, convenhamos, o Brasil, assim, a China é o principal parceiro comercial da Argentina, o segundo é o Brasil. E os demais estão muito abaixo desses dois, né? Quer dizer... E aí ele diz que não vai fazer, é claro que vai fazer, depois vai dizer que o sistema obrigou ele, aquela coisa toda, né? Vai conclamar, né? Mas eu acho que assim, acabou se formando, assim, eu até fiquei pensando, até em função do que você estava falando, né, Bárbara? Você foi se formando assim o caminho foi sendo deixado aberto também, né? Essa coisa assim de tu não mobilizar, né? Enfim. Guido, acho que a gente pode meio que encerrando e encaminhando os encerramentos, não sei o que vocês acham. A gente está quase 2 horas aqui. Deixa eu até ver aqui. Nossa, já? 1h40. 1h40. Mas assim, fica à vontade para falar mais o que quiser aí. E a Patrícia está dizendo
que não, Patrícia? Tu tá reclamando e tá dizendo que não, Patrícia. O que tá acontecendo? Não, tá de boa. Não, eu não vi o tempo passar. É porque eu não vi o Não, tempo também. passar, na verdade. Não vi. Mole. Não, só um comentário e fechando para voltar à sua pergunta sobre e a esquerda, né? Eu acho que, bom, a gente, sem querer, inconscientemente, a gente vai falando só do executivo e esquece Sim. do legislativo. Eu acho que o desafio da esquerda é fazer deputado, né? Sim. Você tem que ter uma proteção no legislativo, porque se acontecer o pior, você tem que ter um freio ali, né? Então, acho que o trabalho da esquerda é tentar fazer deputado, né? Não, e até, Patrícia, sabe que, tipo, eu tô muito curioso pra... Assim, uma coisa, vocês três acho que conhecem mais o tema do que eu, até, mas assim, essa questão do o peronismo, assim, na ausência de outra palavra, mas eu acho que pela primeira vez ele é colocado como, entre aspas, terceira força política, né? Assim, caso se, É o caso se esgotamento, repita, né? caso se repita, mas, É o modelo que está esgotando, né? é, Isso. O que eles têm para oferecer, para prometer? inclusive, assim, né, eu tava vendo, né, os números, assim, a rejeição de todos os candidatos é inacreditável, né? Todos eles, o Miris, todos têm uma rejeição muito maior do que... O sistema é completamente apodrecido, né? Assim, as pessoas não aguentam mais. Assim, o discurso ideológico foi completamente derrotado pelas condições materiais, tá? Sim, as condições materiais, é isso, né? Tá, então, tu quer falar mais alguma coisa, Patrícia? Senão a gente já vai... Não. Tá, então eu vou passar pra Laura e depois a Bárbara encerra, pode ser? Laurinha, vamos lá. Não, é isso, assim, tava pensando, vamos ver se vai ter alguma movimentação de voto útil. Não sei o quão bom isso vai ser, mas enfim. E algo que me conforta um pouco é que, apesar do Milei conseguir angariar muitos votos para ele, eu acho que ele não consegue angariar muitos votos para apadrinhados. Então, acredito que não Sim. tem tanta força política. Então, assim, há muitos riscos reais, assim, dele destruir o país, porque a Argentina, ela não tem uma estrutura para aguentar esses 4 anos. Mas tem alguma esperança aí, né? O povo e essa questão, assim, dentro do Congresso. Então, não sei, a gente torcer para que não aconteça o pior. É isso, Patrícia. Desculpa. É isso, Laura? É isso? Então tá. Bárbara, por favor, tenha a honra. Nos dê essa honra. Não, para fechar também, concordo tanto com Patrícia e Laura, falando que o Milei, ele promete como presidente, tipo, a chance dele é essa. Também não acho que ele consegue botar muita gente para dentro, de uma maneira básica. Não consegue colocar muita gente, não. Se ele entra, aperte os cintos. Eu costumo dizer que eu ando sentindo aí uma atmosfera de curralito, mas eu acho que isso eu acho que essa frase minha está muito conectado com o pré-Milei, com o próprio Milei, ele mesmo evocando essa frase, os argentinos mesmos com as suas faltas. Eu vi comentários, né, de vários argentinos falando, nossa, tipo, a inflação, o dólar, quanto tá, e a gente, como que não explode, como que a gente não faz alguma coisa, ou enfim. Tá um movimento de tensão muito grande e entender que nada alcança nada. O peso não está alcançando para fazer nada. Não está alcançando para pagar aluguel, não está alcançando para pagar comida, não está alcançando absolutamente nada. Então, a sensação que dá é um incêndio, é uma emergência e é um total desespero. Então, essa eleição está sendo totalmente norteada por total desespero e pela falta. Então, é importante ter isso em mente. E a conclusão e o se não? E o se não vai ser o inclusive nada ou algo, que vai depender de como vai ser a mobilização, quem vai se comprometer com essa mobilização, porque cá entre nós existem figuras na Argentina que mobilizam.
Vamos ver se essas figuras conseguem, não colocando a responsabilidade, já colocando, mas se elas conseguem mobilizar e tentar bagunçar um pouco do que foi o resultado de uma semana atrás. Fora isso, tiro, porrada e bomba. Não há o que dizer. Só falar Só uma senti. coisa que engraçada. Desculpa, Bárbara, você terminou? Não queria te atropelar. Sim, sim. Desculpa. Não, só uma coisa engraçada. Logo depois das PASS, uma pessoa, um professor que eu conheço no Brasil, fez a pergunta mais divertida. Eu tive que rir, né? Falou assim: amigos argentinos, vocês acham que é possível a Patrícia e o Massa se unirem para pedir voto, para poder a Patrícia apoiar o Massa para poder impedir a eleição do Milei? Eu falei assim, cara, sério, você vive em que planeta? Assim, tipo, meu amigo, não. Foi como eu disse, a própria Patrícia, quando felicitou, Sim. foi ao Milei. Não foi nem difícil, nem tipo assim, e também temos um outro candidato que vai. Tem um otário aí que vai, nem isso. Foi assim, Milei, amigo. Foi. Então é isso, mas alguém quer dar alguma consideração, alguma fala, alguma coisa que esqueceu e lembrou agora? Depois eu vou ficar se revirando na cama. Eu queria ter falado um negócio lá, pô. 3 horas aqui. Então tá, gente, eu queria assim, agradecer muito vocês três, tá? Assim, por terem aceito o convite, o desafio de vir aqui, né? A gente sabe que, enfim, né? A gente se expõe publicamente, aquela coisa toda, né? Inclusive, eu falei para as três isso, né? Que eu estou muito feliz porque geralmente as pessoas fogem de live. Não, eu não tenho nome a zelar, eu não tenho o menor constrangimento. Com essa frase, então, a gente encerra essa edição especial do Boletim Latino-Americano. Agradecer a todo mundo que está aqui embaixo, aqui, que está nos acompanhando aqui. Tem gente que vê depois geralmente eu acompanho as estatísticas, eu não sei porque tem mais gente que vê depois do que na hora, mas enfim. Então vai ter o público que teve hoje aqui, que chegou a ter mais de 30 pessoas online. Saindo, entrando, então teve bem mais, na verdade, né? Você vai multiplicar mais ainda depois nos próximos dias. Agradeço muito de novo, gurias, pela conversa. Beijo, a gente se fala. Até mais, pessoal. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, gente. Beijo. Sorte para todos nós.